O povo de Israel havia atravessado o Mar Vermelho, e diante deles se abria o vasto deserto. Cada passo era uma prova, cada jornada uma oportunidade de confiar no Deus que os libertara da escravidão. O sol brilhava impiedoso sobre suas cabeças, e a areia quente parecia querer desafiar cada um a desistir. A noite chegava rapidamente, e com ela a escuridão total do deserto. Sem cidades, sem luz, sem abrigo além das tendas improvisadas, o medo poderia facilmente tomar conta do coração de quem não tivesse fé. Mas Moisés continuava firme, guiando o povo conforme a voz de Deus lhe falava. Então veio o milagre. Ao cair da noite, uma coluna luminosa apareceu no horizonte, grande e imponente, iluminando o caminho como uma tocha que nunca se apagava. A luz não queimava nem cegava os olhos. Ela aquecia, confortava e guiava. O povo parou, maravilhado, olhando para o brilho que se movia lentamente à frente, marcando a trilha pelo deserto. Muitos estavam cansados, e alguns hesitaram em seguir, questionando se aquela luz seria suficiente para guiá-los durante toda a escuridão. Mas Moisés, confiante, disse: "Não temam, o Senhor nos guia. Sigam a coluna de fogo, e Ele não nos deixará perder o caminho." E assim começaram a caminhar, passo a passo, com o coração misto de temor e esperança. A cada momento, a luz da coluna parecia se ajustar, aparecendo diante deles quando a trilha se tornava incerta, e movendo-se lentamente quando o povo precisava de tempo para atravessar dunas ou evitar buracos na areia. As crianças olhavam fascinadas, segurando as mãos dos pais, e os mais velhos murmuravam palavras de oração e gratidão. O frio da noite parecia desaparecer, como se o calor da luz divina envolvesse cada alma. O som do vento e o farfalhar das tendas eram abafados pela presença silenciosa e majestosa daquela coluna que os conduzia. Ao longo da noite, pequenos grupos começaram a notar detalhes, pequenas faíscas surgindo da luz, formando caminhos claros mesmo nos lugares mais difíceis de atravessar. E sombras de palmeiras distantes, projetadas na areia, como se o deserto fosse pintado por mãos invisíveis. E um sentimento profundo de segurança, como se ninguém pudesse se perder quando estava sob a orientação divina. Mesmo aqueles que normalmente reclamavam ou duvidavam, sentiam o coração acalmar. Cada passo dado na direção da coluna reforçava a certeza de que não estavam sozinhos. Eles eram guiados, amparados e protegidos, mesmo sem ver quem os acompanhava, confiando apenas naquilo que não podiam tocar, mas que podiam sentir. E enquanto a noite avançava, a coluna de fogo continuava seu movimento paciente, sempre à frente, sempre iluminando, sem jamais falhar. O povo avançava no deserto escuro, seguindo a promessa de Deus, passo a passo, noite após noite, sem saber exatamente o que os aguardava adiante, mas sabendo que o guia era seguro e constante. Enquanto a noite avançava, a coluna de fogo continuava a guiar o povo de Israel, firme e constante. O deserto parecia interminável, mas a luz que se movia à frente nunca vacilava. Mesmo os passos mais cansados se enchiam de confiança, porque cada família podia ver claramente que o caminho era seguro e que a presença de Deus estava com eles. Alguns começaram a notar sinais ainda mais impressionantes. Pequenas sombras de animais e plantas projetadas na areia, dançando à luz da coluna, como se o deserto ganhasse vida apenas para revelar o cuidado divino.
Cada respiração da noite parecia carregada de uma serenidade que o coração humano dificilmente poderia explicar, mas que se sentia profundamente. Havia momentos em que as dunas pareciam impossíveis de atravessar, e o vento soprava com força, levantando areia por todos os lados. Mas a coluna de fogo parecia reagir. Movia-se mais lentamente, criando espaço seguro para que cada passo fosse dado sem medo. Moisés andava à frente do povo, mas todos sabiam em silêncio que a verdadeira liderança vinha daquela luz imponente e luminosa que jamais abandonava aqueles que confiavam. As crianças, que inicialmente se agarravam aos pais com medo, começaram a sorrir e olhar para a luz como se fosse uma promessa viva de segurança. E os adultos, antes inquietos, sentiram um peso sair de seus corações, trocado por uma certeza silenciosa. Deus não apenas os guiava, mas cuidava de cada detalhe da jornada, mesmo na escuridão mais intensa. Quando a madrugada começou a se aproximar, a coluna de fogo lentamente se elevou no horizonte, permanecendo visível até que os primeiros raios de sol surgissem. A luz suave da manhã revelou as marcas da noite, pegadas na areia, cestos transportando crianças e mantimentos e o povo reunido em reverência silenciosa. Eles haviam atravessado a noite confiando em algo que não podiam ver completamente, mas que se mostrou fiel a cada passo. Foi nesse momento que o povo entendeu a profundidade do milagre. Cada passo dado no escuro, cada momento de incerteza, havia sido acompanhado por uma presença constante. Não era apenas luz física, era a manifestação da fidelidade de Deus, ensinando-os que mesmo quando não conseguimos ver o caminho, Ele está à frente, guiando, protegendo e sustentando cada um de nós. E assim, enquanto o sol nascia, o povo avançava, renovado pela experiência da noite. A coluna de fogo desapareceu lentamente, deixando apenas a lembrança de que Deus cumpre suas promessas e está presente em cada jornada, mesmo que o deserto pareça interminável. E para nós hoje, a coluna de fogo continua sendo um lembrete. Mesmo nos momentos de escuridão, nas noites da vida que parecem longas e sem fim, Deus está presente guiando nossos passos, oferecendo direção e proteção. Cada desafio, cada deserto pessoal é uma oportunidade de confiar naquilo que não vemos, mas que sentimos profundamente. E se essa história tocou o seu coração, lembre-se, aqui no Origens dos Céus, todos os dias compartilhamos mensagens de fé, esperança e confiança no cuidado de Deus. Inscreva-se e acompanhe nossas histórias para que sua fé seja fortalecida a cada dia. E eu te pergunto, quando você sente que está no seu deserto, consegue perceber a coluna de fogo que Deus envia para te guiar? Deixe aqui nos comentários para a gente saber como Deus tem conduzido você.